Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos ver sobre as variáveis aleatórias contínuas. Mas o que são as variáveis contínuas? Bom, nós vamos dizer que uma variável aleatória x se diz contínua se ela assumir valores no intervalo dos números reais. Por exemplo, os salários de indivíduos, alturas, pesos, etc. A variável aleatória contínua, ela vai ser representada probabilisticamente por uma função que nós vamos chamar de função densidade de probabilidade, que vai ser representada pela notação f de x, tá? E nós abreviamos por FDP. Então, essa função, ela vai, a partir dela, nós vamos conseguir calcular probabilidades para nossa variável contínua. E as probabilidades para essa variável vão ser dadas por áreas abaixo dessa função densidade de probabilidade em intervalos específicos. Por exemplo, se eu quiser calcular a probabilidade de x estar entre A e B, seria a área, essa probabilidade seria dada pela área abaixo da função densidade de probabilidade dessa variável entre A e B. Então, a área desse pedacinho aqui é o que representa para a gente a probabilidade da nossa variável contínua estar entre esses valores A e B. Então, dessa forma, como o cálculo da probabilidade vai ser dado por uma área, então, por exemplo, se nós quisermos calcular a probabilidade de x estar entre A e B, é a área entre A e B abaixo da f de x, da minha função densidade de probabilidade. Então, essa área pode ser calculada pela integral entre A e B dessa função f de x dx. Lembrando que a área em um ponto é igual a zero. Se eu pegasse a área de A até A, essa área seria igual a zero. Logo, para a variável contínua, eu incluir um dos limites ou ambos os limites, ou não incluir esses limites aqui, não afeta o valor da probabilidade. O valor da probabilidade permanece o mesmo em todos esses casos aqui. E se nós quiséssemos, por exemplo, calcular a área abaixo de um valor qualquer, então, se eu quisesse a área abaixo de A, a probabilidade da minha variável ser menor do que esse valor A é o mesmo que a probabilidade de x da variável ser menor ou igual a A. E essa probabilidade é a área até A abaixo da minha f de x. Então, é a integral de menos infinito até A da f de x dx. A área acima de A, ou maior ou igual a A, é a área acima desse valor aqui. Então, é a integral de A até infinito da f de x dx. Lembrando que aqui nós também podemos usar as propriedades de probabilidade. Então, se eu tenho a área abaixo de A, se eu quisesse encontrar a área acima de A, que é o complemento dessa região aqui, eu poderia fazer 1 menos essa probabilidade aqui para encontrar essa daqui, e vice-versa, né? Então, a gente pode utilizar lá as propriedades de probabilidade para encontrar as probabilidades de interesse aqui no caso contínuo também. E a nossa função densidade de probabilidade, ela deve satisfazer as seguintes propriedades. Essa função deve ser maior ou igual a zero para todo o valor da nossa variável x. E se nós considerarmos a área total abaixo dessa função, essa área total tem que ser igual a 1 para que essa função seja uma função densidade de probabilidade. Por quê? Porque agora a probabilidade é dada pela área. Como se nós, lá no caso discreto, era a mesma ideia. Se nós somássemos todas as probabilidades de x, a soma tinha que dar 1. Aqui no caso contínuo,
A área total é a probabilidade total da nossa variável. Então, a área total tem que ser igual a 1 para que ela seja uma função densidade de probabilidade. Então, como um exemplo, vamos considerar aí uma variável que ela pode ser representada, nesse caso ela é representada por essa função densidade de probabilidade aí. Essa função vale 2x se a minha variável x estiver entre 0 e 1. E essa função vale 0 caso contrário. Então, essa função, ela é representada por essa reta que está aí, tá? A variável varia de 0 até 1, então nesse intervalo a minha função é essa reta 2x. E fora desse intervalo eu não tenho valor para minha função vale 0. Então, para esse exemplo, se nós quiséssemos calcular, por exemplo, a probabilidade da minha variável ser menor que 0,5, esse evento aqui, x menor que 0,5, no caso contínuo, é a área de menos infinito até 0,5 da função que representa probabilisticamente essa variável x. Nesse exemplo, a função é dada por 2x, a reta 2x. Então, se eu quiser calcular a probabilidade de x ser menor do que 0,5, seria a área de menos infinito até 0,5 da minha função 2x dx. Mas como de menos infinito até 0 a minha função vale 0, a integral daria 0 também. Então, eu não precisaria colocar aqui, tá? Então, a integral de menos infinito até 0,5 seria a integral de menos infinito até 0, que vai valer 0, mais a integral de 0 até 0,5. Por isso que fica aqui a integral de 0 até 0,5 da minha função 2x dx. Fazendo a integral dessa função, nós temos 2x² sobre 2. E agora, considerando os limites de integração, nós temos, né, esse 2 simplifica aqui, substituindo, né, o x² pelos limites de integração, nós temos 0,5² menos 0², que resulta num valor de 0,25. Portanto, a probabilidade da minha variável aleatória x, que é representada por essa função 2x aqui, essa função densidade de probabilidade, a área abaixo de 0,5, ou seja, a probabilidade de x ser menor que 0,5 é igual a 0,25. Se nós fôssemos representar graficamente, seria essa área aqui. A área de 0 até 0,5, ou seja, a área abaixo de 0,5 é igual a 0,25. E essa área desse pedacinho aqui é o mesmo que a probabilidade da minha variável x ser menor que 0,5. Se eu quisesse encontrar agora a área acima de 0,5, o que eu posso fazer? Como eu comentei anteriormente, a gente pode utilizar, eu acabei de encontrar a área abaixo de 0,5. Agora eu quero a área acima de 0,5. Eu posso utilizar a probabilidade do complementar do evento, né? Então, eu sei que a probabilidade total, a área total abaixo da minha função densidade de probabilidade é igual a 1. Então, a área total aqui é igual a 1. Eu calculei no exercício anterior a área abaixo de 0,5. Então, a área abaixo de 0,5 foi igual a 0,25. Como agora eu quero a área acima de 0,5, basta eu fazer 1, que é tudo, menos a área abaixo de 0,5, eu encontro a área acima de 0,5. Então, a área acima de 0,5 é igual a 1 menos 0,25, que é 0,75. Logo, a probabilidade da minha variável ser maior ou igual a 0,5 é 1 menos a probabilidade da variável ser menor que 0,5, que é 1 menos 0,25, que é igual a 0,75. Se eu quisesse calcular agora a probabilidade da minha variável aleatória estar entre 0,5 e 0,8.
Então, como essa probabilidade é uma área, é dada pela integral de 0,5 até 0,8 da nossa função densidade de probabilidade, que nesse caso é 2x. Então, integramos a função 2x e substituímos nos limites de integração. Então, vai ficar 0,8 ao quadrado menos 0,5 ao quadrado, cujo resultado dá 0,39. Portanto, a probabilidade da nossa variável aleatória x estar entre 0,5 e 0,8 é igual a 0,39. E essa probabilidade é dada por essa área aí. É a área entre 0,5 e 0,8 abaixo da minha função f de x igual a 2x. Essa área é igual a 0,39, que é o mesmo que a probabilidade de x estar entre 0,5 e 0,8. Outra forma de nós encontrarmos essa probabilidade de x estar entre 0,5 e 0,8 seria da seguinte forma. Nós sabemos que a área abaixo de 0,8, se nós encontrarmos a área abaixo de 0,8, nós vamos encontrar o valor 0,64. Nós já vimos que a área abaixo de 0,5 é 0,25. Então, se eu fizer a área abaixo de 0,8 menos a área abaixo de 0,5, eu encontro, então se eu peguei tudo até o 0,8 e subtraio a área abaixo de 0,5, eu vou encontrar a área entre 0,5 e 0,8, que é 0,39. Então, essa é uma outra forma de fazer esse cálculo. Eu peguei toda a área abaixo de 0,8 e excluí a área abaixo de 0,5. Então, eu fiz o 0,64 menos 0,25, que resultou na probabilidade também de 0,39. Então, essa é uma outra forma que nós poderíamos utilizar para encontrar a mesma probabilidade. Para as variáveis aleatórias contínuas, a esperança é dada pela integral em todo o domínio da nossa variável de x vezes a f de x dx. E a variância é dada pela média das distâncias quadráticas de x em torno da sua média. Então, é o mesmo que fazer a área de menos infinito a infinito, ou no domínio da nossa variável x, da distância x menos esperança de x ao quadrado vezes a f de x dx. Nós também podemos encontrar a variância, fazendo esse cálculo aqui, usando essa propriedade aqui de variância que nós já vimos anteriormente, tá? Lembrando que as propriedades de esperança e de variância, para o caso contínuo, elas são válidas também da mesma forma que para o caso discreto, tá? As mesmas propriedades que nós vimos lá, no caso discreto, são válidas, permanecem válidas aqui no caso contínuo. Só que qual que é a diferença? Que lá no caso discreto a gente somava os termos, né? Somava os produtos, né? Dos valores de x vezes as probabilidades. Aqui nós integramos o produto de x vezes a função densidade de probabilidade, tá? Então, a variável aleatória contínua, nós substituímos a soma da discreta pela integral aqui no caso, tá? Mas as propriedades, todas as propriedades são válidas, tá? A média da constante continua sendo constante, a média de uma constante vezes a variável é a constante vezes a média da variável e assim por diante. A variância também, a variância sempre é uma quantidade positiva, maior ou igual a zero, né? A variância de uma constante é zero. A variância de uma constante vezes a variável é a constante ao quadrado vezes a variância da variável e assim por diante. Então, todas aquelas propriedades se mantêm as mesmas aqui no caso contínuo.
Então, para o nosso exemplo, nós vamos considerar agora o cálculo da média e da variância dessa variável, cuja função densidade de probabilidade é dada por 2x para x entre 0 e 1. Então, para o cálculo da média ou da esperança matemática, nós temos a definição para o caso contínuo, que é a integral de menos infinito a infinito de x vezes a f de x dx, mas como a função só está definida no intervalo de 0 a 1, então a integral de menos infinito até 0 seria 0, e de 1 até infinito também seria 0, por isso que essa integral aqui se reduz à integral de 0 até 1 de x vezes a f de x, que é 2x dx. Isso aqui é o mesmo que integral de 0 a 1 de 2x ao quadrado dx. A integral de 2x ao quadrado é 2x ao cubo sobre 3. Substituindo nos limites de integração, esse valor vai dar 2/3. Então, a média dessa variável é igual a 2/3. Para o cálculo da variância, nós podemos usar a definição lá da variância, a distância, né, x menos a sua média ao quadrado vezes a f de x, que no intervalo, no domínio da nossa variável x, ficaria dessa forma. E a média de x é 2/3, então substituímos aqui por 2/3 e a f de x, que é 2x. Fazemos aqui, né, desenvolvemos aqui esse quadrado, ficaria dessa forma. Aqui foi feita a multiplicação de cada termo por 2x. E aqui foi feita a integração de cada um desses termos, que substituindo nos limites de integração, deu 1 sobre 18 ou aproximadamente 0,055. Tá? Então, essa é uma forma de calcular a variância. Outra forma de calcular a variância, a gente poderia utilizar aquela propriedade de variância, que é a variância de uma variável, ela pode ser calculada fazendo a média de x ao quadrado menos o quadrado da média. Então, para usar essa propriedade, o que eu fiz primeiro aqui? Primeiro eu calculei a média de x ao quadrado. A média de x ao quadrado é a integral de x ao quadrado vezes a f de x dx. Então, eu substituí a função aqui por 2x. Isso aqui deu 2x ao cubo, que integrando vira 2x a quarta sobre 4. Substituindo os limites de integração, dá 2/4, a média de x ao quadrado. Agora eu jogo aqui na propriedade de variância. Então, a variância é a média de x ao quadrado, que é 2/4, menos o quadrado da média de x. A média de x nós tínhamos encontrado anteriormente é 2/3. Então, fazendo esse cálculo, nós encontramos o mesmo valor da variância que nós vimos anteriormente, que é 1 sobre 18. Então, essa é uma outra forma de calcular a variância, né? Também pode ser utilizado por caso discreto lá, só que lembrando que lá nós, no lugar da integral, nós teríamos a soma, e no lugar da densidade, da função densidade de probabilidade, nós teríamos a função de probabilidade, tá? Mas eu também posso usar essa propriedade aqui de variância para facilitar o cálculo da variância de uma variável aleatória. E com isso encerramos mais uma aula de estatística. Espero que tenham gostado e até a próxima.